Oi, Nono, tudo certinho com vocês? Eu gravei esse vídeo, tá? É um vídeo de correção da nossa avaliação parcial de ciências da quarta unidade. Como o nosso tempo, né, durante a quarta unidade está bem curtinho, aí eu preferi gravar esse vídeo para a gente não precisar usar o tempo da nossa aula online para estar corrigindo a avaliação parcial. Espero que vocês assistam. Após assistir, se vocês tiverem com alguma dúvida ou quiserem um esclarecimento, podem me procurar via e-mail ou então na própria aula, no nosso encontro online, vocês podem falar comigo que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Eu vou corrigir as 4 questões, indicar as questões a serem marcadas e explicar as alternativas. Na primeira questão, eu dou 2 reações, tá bom? E olha bem, eu não peço nome de reagente, nome de produto, inclusive o enunciado da questão já comenta aqui. A cal extinta, ó, o hidróxido de cálcio, tá? Pode ser obtida por uma reação onde o óxido de cálcio, CaO, tá? Reage com a água, produzindo esse hidróxido de cálcio, a cal extinta, e liberando calor. Se libera calor, galera, a gente já sabe que é uma reação exotérmica, ó, ocorre a liberação de calor, tá bom? Já a segunda reação aqui é o carbonato de cálcio. Quando ele absorve calor, ele forma como produto o óxido de cálcio mais o gás carbônico. Se ele precisa absorver calor, certo? Para que a reação aconteça e forma esses dois produtos, a gente diz então que essa reação é endotérmica. Por quê? Porque houve absorção de calor para a formação desses produtos. Eu peço na questão que vocês assinalem a alternativa incorreta. Coloco inclusive aqui ó, com letras maiúsculas para vocês não se passarem em relação a isso. Então, a primeira alternativa fala que a reação 2 é endotérmica, verdade. Ou cadê? A 2 é endotérmica, isso aqui, ó. A segunda, verdade, então não deve ser marcada. A reação 1 é exotérmica, ou seja, libera calor para acontecer, tá bom? Ó, muito bem. A reação 2 é uma reação de decomposição, sim. O carbonato de cálcio, ele é decomposto em óxido de cálcio mais gás carbônico, tá? Então, eu tenho uma substância se decompondo em duas ou mais. Essa substância, ela é uma substância composta que está se decompondo no óxido de cálcio mais no gás carbônico. Se vocês marcaram essa, ou marcaram aqui de baixo, que eu vou explicar, talvez vocês tenham se confundido aqui com, ó, mais calor. Mas eu falei desde as nossas aulas, falei na revisão, calor não é substância, tá bom? Isso daí é uma energia, então eu não posso considerar esse calor como um reagente, eu não posso considerar esse calor aqui da reação 1 como produto. Então, calor não é a substância, tá bom? Não é substância, então não é reagente, não é produto. Quarta alternativa, a reação 1 é uma reação de adição. Sim, ó, eu tenho o óxido de cálcio reagindo com a água, ou seja, eu tenho duas substâncias, podendo ser elas simples ou compostas. No caso, essas substâncias aqui, elas são compostas, porque são formadas por mais de um tipo de elemento, e elas formam uma única substância, ó, a cal viva, ou desculpa, a cal extinta, ó, o hidróxido de cálcio, tá bom? E esse calor aqui, esse calor que é energia, essa reação aconteceu e liberou calor, é uma reação exotérmica. Então, essa primeira reação é sim de adição, onde duas substâncias reagiram entre si e formaram uma única substância, que é a cal extinta, tá bom? Por fim, essa última alternativa é ela que é incorreta, porque ela diz que a reação 2 não está balanceada. A gente sabe que uma reação balanceada é quando a quantidade dos elementos, dos tipos de elementos nos reagentes é igual à quantidade daquele tipo de elemento no produto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, o carbonato de cálcio, eu tenho um cálcio, tá? Um átomo de cálcio, um átomo de carbono e 3 átomos de hidrogênio, ou desculpa, de oxigênio. Então, vamos ver aqui se essa equação está balanceada. Eu preciso ter a mesma quantidade desses elementos químicos nos produtos, tá bom? Porque como eu falei, ó, na natureza não tem como ter elementos químicos soltos, tá bom? Perdidos, sobrando, não. O que foi usado no reagente é o que é trabalhado, reage entre si para ser formado no produto,
tá? E vice-versa. Então, olha o produto aqui. Um átomo de cálcio, tá? Um átomo de carbono, que tá aqui, ó, na substância no CO2. E quantos oxigênios? Um do óxido de cálcio, tá? Mais 2 do gás carbônico, 2 oxigênios. Mais um oxigênio, 3. E ó, 3 oxigênios aqui. Então, a reação 2 está sim balanceada, tá? E nessa alternativa fala que a reação 2 não está balanceada e por isso ela é incorreta. Porque a reação 2 está balanceada. A mesma quantidade de átomos de determinados elementos químicos nos reagentes tem no produto, tá bom? Ou seja, um carbono, um cálcio e 3 oxigênios. A segunda questão faz referência aos fatores que podem influenciar a velocidade de uma reação química. É lógico que a reação química depende da quantidade dos reagentes, da natureza dos reagentes, mas depende de 3 fatores essenciais que eu gravei uma aula explicando para vocês. Temperatura, tá? Superfície de contato e catalisadores. Olha bem, eu comentei, né, o que a questão faz, né? Ela coloca exemplos, né, de alguns fatores e para vocês identificarem, respectivamente, quais são esses fatores que estão influenciando a velocidade da reação química. Então, o primeiro exemplo fala o seguinte, que a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribui para a degradação de certos alimentos. Qual, né, o fator que está influenciando aí na velocidade da reação química? Temperatura, tá? O segundo exemplo fala que um procedimento muito comum utilizado nas práticas culinárias é a gente cortar o alimento, né, as verduras e tal, para que ele possa cozinhar mais rápido, para acelerar o seu cozimento. Gente, quando a gente corta o alimento, as moléculas do alimento ficam em maior contato, por exemplo, com as moléculas da água, tá bom? Então, tem o quê? Um aumento da superfície de contato. Então, essas moléculas, elas reagem mais rapidamente. Então, esse aumento da superfície de contato entre os reagentes aumenta a velocidade da reação química, tá bom? Então, esse segundo exemplo faz referência a qual fator que influencia na velocidade de uma reação química, a superfície de contato. Por fim, a gente tem esse terceiro exemplo, que fala que na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Gente, eu falei para vocês, as enzimas, né? Elas são que servem muito, quase todas as nossas células têm enzimas que fazem o que catalisam, aceleram as reações metabólicas que ocorrem no nosso corpo, tá bom? Nesse caso aí, as enzimas, elas estão acelerando, certo? As reações envolvendo açúcares e proteínas do leite, tá bom? Então, o que são as enzimas? São catalisadores, ok? E eu falei que os principais catalisadores que aceleram as reações químicas são enzimas, tá bom? Tem essa origem proteica, comentei com vocês. Dessa maneira, respectivamente, os fatores que estão influenciando, né, de acordo com os exemplos 1, 2 e 3, temperatura, superfície de contato e catalisadores, tá? Na terceira questão, comenta que desde 2014 todos os carros fabricados no Brasil devem possuir airbag. Comenta quais são as substâncias que estão presentes, né, dentro dessa bolsa, que é a azida de sódio, o NaN3. E quando ela é aquecida, ou seja, quando ocorre a absorção de calor, isso daqui é uma reação endotérmica, essa azida de sódio, ela é transformada no sódio sólido mais no gás do nitrogênio. É justamente esse gás do nitrogênio que infla, tá? Essa bolsa, esse airbag, e que impede que o motorista, possa colidir, né? Possa bater de frente com o painel do veículo, tá bom? Então, aqui eu já coloquei a equação para vocês. Esse exercício é um exercício do módulo de vocês, tá bom? Que foi solicitado que vocês fizessem. Então, aqui é o reagente, a azida de sódio, e quais são os produtos? O sódio e o nitrogênio.
E aí eu peço que vocês substituam valores de x e y para que essa equação ela fique corretamente balanceada. Galera, vocês olham aqui no produto e já sabem que forma-se 2 sódios, tá bom? Então, ó, 2 sódios. Se aqui no produto tem 2 sódios, lá no reagente precisa ter 2 sódios. A única maneira de ter 2 sódios nos reagentes é colocando no lugar do X aqui um 2, tá bom? Por quê? Porque eu vou dizer aqui que agora eu tenho 2 moléculas de azida de sódio. Sendo que em cada molécula de azida de sódio, eu tenho um sódio. Então, em 2 moléculas, eu tenho 2 sódios, tá bom? Pronto. Se aqui o X é 2, eu sei que eu vou ter quantos nitrogênios utilizados nos reagentes. Olhe bem, uma molécula de sódio, ou desculpa, uma molécula de azida de sódio tem 3 átomos de nitrogênio. Olha o 3 aqui. Só que o X a gente só substituiu por 2. Então, foram utilizados nos reagentes 2 moléculas de azida de sódio. Se cada molécula tem 3 nitrogênios, então, em 2 moléculas de azida de sódio, eu tenho 6 nitrogênios, tá bom? Envolvidos na reação. Eu poderia simplesmente multiplicar 2 vezes 3, que dá 6, tá? Então, aqui, ó, no produto, eu preciso ter também 6 átomos de nitrogênio, tá bom? Por quê, Rafa? Porque o nitrogênio não vai ficar perdido na natureza, tá bom? O nitrogênio utilizado no reagente precisa ser incorporado na formação de substâncias como produto. Então, se aqui eu já tenho 2 átomos de nitrogênio, não é? Eu tenho uma molécula que tem 2 átomos de nitrogênio. Se por acaso eu colocar o 3 aqui, eu vou ter 3 moléculas de nitrogênio, do gás nitrogênio, sendo que cada molécula do gás nitrogênio tem 2 nitrogênios. Então, ó, 3 vezes 2, 6, dá o quê? 6 átomos de nitrogênio também produzidos, tá? Então, ó, esse X aqui seria 2 e esse Y aqui seria 3, para que a mesma quantidade, tanto de sódio quanto de nitrogênio utilizado nos reagentes, certo? Pudessem participar na formação dos produtos, tá bom? 2 nitrogênios, 2 sódios, 3 nitrogênios, tá bom? 6 nitrogênios, que seria o Y aqui seria 3, para ter os 6 nitrogênios. Então, a resposta correta aqui, ó, é a B, tá bom? O X substitui por 2, o Y substitui por 3, para que a quantidade dos átomos dos reagentes seja igual à quantidade dos átomos dos produtos, tá bom? E quantos átomos foram utilizados de sódio? 2. Quantos átomos foram utilizados de nitrogênio? 6. É por isso que substitui o X por 2 e o Y por 3. Questão 4. Observe a equação da fotossíntese e assinale a alternativa correta. Gente, o quanto de pessoas que me marcaram. A glicose é o reagente da reação química. Essa equaçãozinha eu coloquei, inclusive, nos mini-testes de vocês. Essas alternativas eu coloquei no mini-teste de vocês para vocês marcarem como verdadeiro ou falso. E vocês me marcam uma alternativa que a glicose é o reagente da equação química. Gente, reagentes, gás carbônico, água, produto, glicose, gás oxigênio. Isso aqui é a equação da fotossíntese, uma reação química, tá bom? Onde é produzida a glicose e o gás oxigênio. A glicose é o reagente da reação química? Não, a glicose é produto, é a substância formada, tá? O gás carbônico é produto da reação. Cadê? Gás carbônico é produto da reação química? Não, o gás carbônico é reagente. Ele reage com a água para formar a glicose e o gás oxigênio. Falso também. Para a reação da fotossíntese, só participam substância no estado gasoso? Não. Participa substância no estado líquido, como a água. Olha o Lzinho aqui, representando, dizendo que essa substância é líquida. Olha a glicose aqui com esse S do lado, mostrando o estado físico da substância glicose, ou seja, é sólida, tá bom? Então, já tinha explicado isso para vocês, que ao observar uma reação química através da sua equação química, a gente consegue perceber, né, o estado físico dos reagentes e dos produtos por conta dessa sigla aqui. Então, essa alternativa aqui está incorreta. Quarta alternativa, para cada 6 moléculas de gás carbônico, ó, 6,
beleza? Que reagem com 6 moléculas de água, sim. São formadas uma molécula de glicose e 6 de oxigênio, sim. Uma molécula de glicose somente está sendo formada e 6 moléculas de gás oxigênio. Então, essa alternativa está correta, sim. Talvez vocês não tenham marcado, não sei quem, né? Por achar que, não, uma molécula de glicose, não, são 6 moléculas de glicose. Não, são 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio compondo uma única molécula da glicose. E eu falei para vocês, se não tem coeficiente aqui na frente da molécula, é porque esse coeficiente é 1. Então, essa reação demonstra que para ocorrer a formação, certo, da glicose e do gás oxigênio, para que essa equação esteja corretamente balanceada, reage 6 moléculas de gás carbônico com 6 moléculas de água, produzindo uma molécula de glicose e 6 moléculas de gás oxigênio, tá? A última alternativa fala que todas as alternativas estão incorretas. Falsa. Essa alternativa aqui, ó, que eu acabei de marcar, está correta, e por isso que eu marquei ela. Para finalizar, a quinta questão, eu dou algumas reações para vocês, 4 reações, e peço que vocês indiquem quais são aquelas reações consideradas reações químicas. Galera, eu falei para vocês a diferença de reações físicas e reações químicas, tá? Reação física, não existe formação de nova substância, tá? Então, a água no estado sólido é H2O, água no estado líquido é H2O, água no estado gasoso é H2O. Tem uma mudança na organização, na distribuição das moléculas da água, mas continua sendo molécula da água, continua sendo H2O. Diferente de reações físicas, as reações químicas ocorre o quê? Formação de novas substâncias. Então, o reagente, né, vai estar reagindo ali para formar novas substâncias. Então, os produtos formados em uma reação química são novas substâncias, os elementos químicos estão se recombinando para formar novas substâncias. Se vocês perceberem, em todas as reações, na 1, na 2, na 3 e na 4, novos elementos químicos estão sendo formados. Os produtos aqui são todos eles diferentes dos reagentes. São novas substâncias químicas formadas. E por isso, ó, cadê? 1, 2, 3 e 4 são reações químicas. Todos esses exemplos aí, as 4 reações indicam reações químicas, ok? Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar para vocês. Corrigir essas 5 questões. Explicar as alternativas para vocês. Se ainda após vocês assistirem esse vídeo tiver alguma dificuldade, como eu falei, podem me mandar e-mail ou no nosso próprio encontro, né, nossa aula online, vocês tiram as possíveis dúvidas comigo, tá bom? Ó? Então, um beijo e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchauzinho, gente. Tá bom.